Ô pastor, quando fala em cavaleiros do Apocalipse, são figuras espirituais ou podem ser pessoas também? Tem gente falando que é o Trump. Porque, exatamente, vi uma thumb aí que falaram que o Trump é o primeiro cavaleiro do Apocalipse e o Vladimir Putin era o segundo. Isso faz sentido? É muito difícil responder isso. Mais absurdo que pareça. Que não são cavalo. E uma pessoa ali, fato, não vai ser um cavalo. Mas ali a gente tem que analisar o que eles realizam, né? São cores, tem o preto, né? Tem o amarelo, um vermelho, e cada um tem uma missão de provocar gerar um caos, doença, fome, peste, guerra. Então, eu não penso que são pessoas, não, tá? Eu penso que são seres espirituais que receberão, no caso, ordem de comando, seria autorização, permissão para fazer essa desgraça toda. Eu acho que o mais difícil no Apocalipse é você distinguir o que é literal e o que é simbólico. Sim. Porque igual, tem essas questões do cavaleiro ser simbólico ali. Mas tem a questão do Armagedon, que é algo mais literal, que é um mar e tal. Então acho que o difícil é isso, né, pastor? Quando ela fala, por exemplo, Babilônia, caiu a Babilônia. Sim. Babilônia já não existe mais há quantos séculos? Há muitos séculos não existe mais a Babilônia. Então é o que representava a cidade de Babilônia naquela época. Representava a apostasia, representava a prostituição espiritual, né? Então, o livro de Apocalipse usa uma linguagem muito mística, né? Muito mística, essa é a verdade. E João está muito à frente do seu tempo, o que ele vê, o que ele escuta, né? Mar de cristal. Não é que é um mar de cristal. O pessoal fala lá no céu vai ter ruas de ouro. Cara, não vai ter rua de ouro no céu. Não, o que ele viu, o que mais próximo ele podia comparar era ouro. Então ele falou ouro. Que tinha mais puro, né? É o que tinha de mais puro. Então a glória que haverá no céu, a gente não tem como descrever. Então a gente vai equiparando, vai fazendo associação, né? Ou associações. Então ele tem que ter esse discernimento, né? De entender que não são pessoas físicas, que é uma luta ali, literalmente, do bem contra o mal, ou uma ação maligna com a permissão de Deus, que só não acontece hoje por conta da igreja de Cristo ainda está aqui. Paulo explica isso em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, meu Deus. Paulo explica isso. Ele fala, olha, o que impede o anticristo de se manifestar é a presença da igreja. Quando a igreja for tirada, então ele vai ter toda a permissão para poder agir. Vou colocar aqui, ver se eu pego o texto, para quem está em casa nos acompanhando, poder ver. Capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 2. Isso, correto. Ó, o versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Está falando do anticristo aqui, o filho da perdição. Então, quem será o anticristo? Como que a Bíblia chama ele? Filho da perdição, o homem do pecado. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai caçar a Bíblia, ele vai eliminar a Bíblia. E tudo que se referia a Deus, qualquer elemento sagrado, qualquer símbolo religioso, vai ser destruído. Quiçá, que dirá a Bíblia, né? Ele se assentará
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Lembra que eu falei que ele vai ter uma aliança com Israel por 3 anos e meio? Depois essa aliança vai ser quebrada. Quando? Aqui. Quando ele profanar o templo. Ele vai profanar o templo, porque ele vai querer que os judeus o adorem. E os judeus, depois que voltaram do exílio da Babilônia, nunca mais foram uma nação politeísta. Nunca mais. Esse pecado Israel nunca mais cometeu. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quer dizer, Paulo ensinava sobre isso. E agora vós sabeis o que o detém. E agora vós o sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E aí ele vai descrevendo, o texto continua, te aconselho a terminar o texto em casa. 2 Tessalonicenses 2, leia tudo. E o que detém ele de se manifestar? A igreja. Quando a igreja for raptada, retirada, arrebatada, sinal verde, imediatamente começa o governo do anticristo. Imediatamente.